Ligou. Você abre a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Reis capítulo 5. 2 Reis capítulo 5. Eu vou pedir a sua atenção, a sua ajuda também, porque desde o dia que a gente voltou também de Israel, a gente não parou um dia. Teve um dia que eu estava atendendo pessoas aqui, eu comecei a falar com pessoas 1h da tarde, 9h da noite eu ainda estava aqui. Então a gente tem feito isso quase que todos os dias. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui pela manhã. Depois nós iremos num lugar fazer uma visita. Não sei se a pastora vai chegar a tempo. Se ela não chegar a tempo, eu vou ter que levar o pai dela lá. Onde que é mesmo? Eu esqueci o nome do lugar. Mogi. Voltaremos para o culto. E assim é o nosso dia. Tá bom? Então, eu não quero usar a palavra cansado, porque Deus nos renova. Sim ou não? Mas tem dia que a gente precisa de ajuda, irmãos. Tem dia que a gente precisa de ajuda até para transmitir a palavra. Pensando antes de ler, olha só, a palavra é para nós, então ela tem que nos curar. Então a gente precisa estar conectado com ela. Tudo bem? A gente precisa entender que Deus deu uma palavra para alguém. No caso hoje para mim. Para quem? Diga assim, para mim. Então tem uma palavra de Deus para você. Ok? 2 Reis capítulo 5, eu vou lendo e a gente vai ministrando. Pode ser assim? Bora lá então. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. Dá uma paradinha aqui, não fecha a sua Bíblia. Deus ministrou o meu coração para trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: lepra invisível. Você quer repetir para me ajudar? 1, 2, 3. Agora olha para alguém e diga assim: lepra invisível é orgulho. Pronto, nós já entendemos do que nós vamos falar. Mas primeiro aqui tem um versículo que vai trazer as características de um homem, que ele era sujo do lado de fora e impuro também do lado de dentro. Existem lepras invisíveis, e nós queremos, conforme Deus colocara no meu coração, chamar essa lepra invisível de orgulho. O que trazia orgulho para Naamã é a característica do que ele era. Chefe do exército do rei da Síria, herói valoroso. Eu só estou falando de coisas assim que incha o nosso ego. Irmãos, olha só como esse homem era. Quais são as características do que ele era? Chefe, valoroso, herói. Porém, há uma vírgula dizendo, porém ele era leproso. Então, ele tinha uma sujeira invisível, porque lá fora ele colocava a armadura para ninguém ver quem ele era. Lá fora ele colocava um capacete para ninguém olhar nele face a face. Dá para entender, ou até para imaginar, ele colocando, sabe, aquela touquinha por dentro, só os olhinhos de fora, e jogando aquele capacete por cima, colocando a couraça, e por cima da couraça, colocando a sua armadura, subindo no cavalo com escudo, lança, e ninguém percebendo. E por onde passa Naamã, o que as pessoas faziam? Batia continência. Herói, chefe, grande, homem diferenciado. Está indo ele, o nosso capitão, o nosso maioral. Ninguém sabia que por baixo daquela andromedária havia um homem sujo. Pois bem, para mim não ir muito longe, que eu falei que eu estou cansado,
não gosto de usar essa expressão, mas trazendo para nós aqui, trazendo para aquilo que Deus tem falado para nós nos últimos dias, que tem muita gente que é herói lá fora, mas dentro está passando mal, está com sentimento de rejeição, está com problemas internos, está sendo colocado no canto. Lá fora fala, lá dentro calado. Lá fora tem aplauso, lá dentro tem canto. Lá fora bate papo com todo mundo, aqui tem um cantinho separado. Herói lá fora, e aqui dentro uma pessoa totalmente retraída. Olha só o que está acontecendo, e olha só como a gente vai desenvolver e desenrolar isso aqui, irmão, sem entrar muito, mas só entendendo a linha de raciocínio que Deus nos colocou: herói do lado de fora e alguém rejeitado do lado de dentro. Só que isso trouxe para ele um orgulho muito grande, porque o ego inflamou, o ego inflou, porque todos estão vendo ele como alguém lá fora. E pensávamos, sem decorrer, que o problema dele só era do lado de fora, mas o grande problema de Naamã não era do lado de fora, era do lado lepra invisível. Lepra invisível é o que está acontecendo em muitos lares, é o que está acontecendo em muitos relacionamentos, é o que está acontecendo em muitas casas. Eu só sorrio ou só estou feliz quando eu estou em outro ambiente, mas quando eu passo para dentro daquelas portas, só Deus sabe o que eu passo. Será que Deus está falando com alguém assim já de começo? Porque esse é o desenrolar sem entrar em muita coisa, irmãos. Essa é a linha de raciocínio do texto até então. Ser um guerreiro, ser alguém afamado, ser alguém que está bem, ser alguém que até conversa e se relaciona do lado de fora, mas do lado de dentro, o que está acontecendo? Olha para alguém e diga assim: o que está acontecendo com você do lado de dentro? Como Naamã vivia, mais ou menos isso. A aparência do lado de fora pode mascarar o que realmente você é do lado de dentro. Ei, não adianta colocar a armadura, você vai voltar para casa. Não adianta se esconder, você vai entrar lá de novo. Não adianta ter o ego inflado, você vai entrar de novo no lugar. E quem você é lá dentro? Por quê? Porque enquanto você não for tratado do lado de dentro, essa lepra vai continuar exposta do lado de fora. Então Naamã, ele era mais doente do lado de dentro do que do lado. E o texto começa dizendo essas coisas. Eu já dei quase que o fechamento de uma mensagem pela minha pressa que eu estou hoje. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 2 que tinha ali uma moça. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram uma presa, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Muitos vão falar dessa menina, deixa eu dar uma pincelada nela. Fora da pátria, sendo uma prisioneira, lá na Síria, ela manteve a conduta, ou seja, aonde ela passava, por onde ela ia, sendo uma escrava, ela mantinha o que realmente tinha sido dado para ela desde a sua infância, o nome de Deus para carregar, para onde ela passava. Ela estava numa terra distante, mas ela sabia que Israel tem profeta. Ela sabia que Israel, o Deus de Israel, é poderoso para curar qualquer tipo de enfermidade. Então ela dá a letra: olha, se tu falar para teu esposo
que lá em Israel tem um profeta, se teu esposo falar com esse profeta, ele pode ser curado. Então ele vai até lá. Quem é que vai até lá? O homem com o ego inflado. Quem é que vai para lá? Um homem que se sentia grande. Quem é que vai para lá? Um homem querendo uma cura, mas era um homem muito respeitado, cheio de orgulho dentro de si. Eu vou lá, algumas coisas vão acontecer para mim quando eu chegar lá. Só que quando ele chega, ele vai direto ao rei. O rei não gosta daquilo que ele fala para o rei. Eliseu escuta e diz: manda esse camarada vir falar comigo. Versículo de número 10, dá uma olhada. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Olha só, queridos, vocês conhecem o texto. Eliseu chama, e quando Eliseu chama, Eliseu não o atende. Eliseu só dá uma palavra para ele, ó: mergulha 7 vezes no rio Jordão, que a tua pele será sanada, curada. Eu fui no rio Jordão, eu falei para vocês, irmãos, quando eu pisei no rio Jordão, eu lembrei desse texto. Por que que Naamã não quis mergulhar? Eu entrei, mas eu também não mergulhei. Eu não mergulhei. Tinha uma senhora, uma irmã que estava com a gente na nossa comitiva, ela mergulhou. E ela mergulhou ainda 7 vezes. Eu não mergulhei porque realmente a água era barrenta. E eu estava ali, não estava com muita roupa, até para sujar as roupas. Mas realmente, irmãos, a água do rio Jordão é uma água escura, tem uma argila por baixo, e ela não é uma água clarinha, não é uma água assim cristalina, é uma água que você tem dúvida de nadar lá. Então Naamã entra a pedido, ou seja, ele tenta não entrar, mesmo que o profeta pede para ele entrar, e eu entendo por quê, porque a água realmente era barrenta. Porém, ele estava sob uma palavra: tem que mergulhar 7. Agora, o profeta manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E como Naamã reage? Presta atenção nisso aqui. Ele recusa a mergulhar. Ele achou que o lugar que ele tinha em Damasco era melhor. Ele não gostou da maneira que foi recebido pelo profeta. Não gostei do jeito que você me recebeu, profeta. Não queria obedecer à voz do profeta. Eu resumi isso aqui, poderia falar muito mais, mas qual é o nome que eu dei para isso? Ego inflado. Foi para receber, chegou lá, não gostou do que viu, não gostou do que ouviu, e não quis fazer o que mandaram. Sabe por quê? Porque na ideia dele, tudo que ele tinha era melhor. Tudo que ele tinha era melhor. Escuta, irmãos, tem um fechamento bonitinho aqui. Tudo que ele tinha era melhor. Aonde? Diga comigo assim: na cabeça dele. E eu chego ao seguinte pensamento: enquanto eu não entender que eu tenho problema, eu não vou me rebaixar. Enquanto eu não descobrir que de fato eu tenho algum problema, por quê? Porque não bastam me dizer, porque não bastam me falar, não basta. Esse homem tinha problemas, mas pensava que não tinha. Lá em Damasco tem rio melhor, lá eles me atendem melhor, eu não vou obedecer porque tudo que eu vivo é muito melhor daquilo que vocês me apresentaram aqui. Eu só vou entender que eu tenho um problema, irmãos, não é quando alguém me diz, é quando realmente a ficha cai dentro de mim que eu preciso de mudança. E aí que está o grande problema. Sabe por quê? Porque todos nós encaramos, enfrentamos, olhamos, apontamos os problemas dos outros. Sabe quem não tem problema? Sou eu. Sabe quem não tem defeito?
Sou eu. Sabe quem não precisa melhorar? Sou eu. E sabe quem é que tem que melhorar? É o outro. O que é isso, irmãos? É ego. O que é isso? É orgulho. Enquanto você não enxergar que de fato você tem um problema, e ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro, e ele não é um nome, um cognome de alguém, mas ele está dentro de você estabelecido, eu vou dizer para você, a mudança começará. E a pior dificuldade, as coisas mais difíceis que existem, é eu olhar, é eu viver como certo estando errado. É eu achar que o mundo em minha volta está errado e eu estou certo. Vocês têm que me suportar, vocês têm que me aguentar, vocês têm que me tratar melhor, vocês têm que me atender melhor. Na minha casa tem que ser tudo diferente. Eles têm problemas, eles não me ouvem, eles não me ajudam, eles não me entendem, eles não conversam comigo, eles não sabem o que eu faço. Ou seja, aonde está o problema? Do lado de fora, na visão de quem ainda não teve, de quem não caiu a ficha. O mundo não gira em torno de você. Naamã, e esse Naamã pode ser um homem ou uma mulher. Talvez a gente está carregando um orgulho tão grande, e Deus está mandando você descer, Deus está mandando você mudar, Deus está mandando você enfrentar coisas que você nunca enfrentou. Um rio barrento, mas esse rio barrento vai te curar. Esse rio barrento significa o que carrega, o que você carrega dentro de você. O rio barrento é o espelho da sua vida. Você olha para o rio, você vê sujeira, é o reflexo da sua alma nessa noite. Falei que ia falar só aqui, eu estou pulando tudo aqui. Estou com vontade de pregar assim hoje, é sério. É o espelho da nossa alma, irmãos. É olhar para as coisas e dizer, está tudo sujo. Não, é você, sou eu. E a gente tem que ter um basta. Por quê? Porque é necessário melhorar. E quem melhora, melhora na primeira pessoa, não melhora na segunda pessoa. Você pode vir até por alguém, mas Jesus quer que você melhore. Jesus quer que você melhore. Jesus quer que você melhore. Jesus quer que você desça. Você pode vir até com os dedos apontados e com os problemas na ponta do lápis. Eu vou contar tudo hoje. Vou falar o que ele fez, como ela está, do que eles estão fazendo, das coisas que eu não estou gostando, do que está acontecendo comigo, que outras pessoas estão fazendo na minha casa. E eu vou dizer para você, o problema é teu, o problema é seu, o problema é seu. Desce nesse Jordão, desce nessa água barrenta, porque haverá cura, não do lado de fora, mas cura do lado Onde estava a lepra desse homem? Na alma, no orgulho. No orgulho. Porque quando foi lhe apontado uma situação, quando foi lhe mostrado uma situação, ele rejeitou, porque ele se sentia acima daquilo. Eu não vou descer dessa maneira, eu não vou fazer isso, eu não vou pedir perdão, eu não vou me reconciliar. Eles que se rebaixem, eles que venham até os meus pés, eles que falem, eles que se arrumem, e quem quiser estar bem comigo, eu quero estar bem com todo mundo. É só você vir e pedir perdão para mim que a gente reata a amizade. Então, ou seja, eu não quero me rebaixar. Para ser curado do lado de fora, irmãos, escuta o que eu estou dizendo. Tem muita gente carregando algumas coisas. A pessoa está mascarando, está escondendo a vida, está levando as frustrações, está colocando uma roupa cheirosa, está dando aquele talento no cabelo, olha a máscara, está fazendo aquela escova e colocando o cabelo até maior. Oh glória! Ninguém vai ver quem realmente eu sou.
E aí? Texto desse, irmãos. Ninguém vai perceber o que realmente eu estou passando. Ninguém vai perceber o que realmente eu estou vivendo. Ninguém consegue ver suas feridas do lado de fora. Nós olhamos e aplaudimos. Nós olhamos e nós vemos o sorriso nos lábios. Nós olhamos e não vemos defeito. Não aparece. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos especialistas em mascarar problemas. Nós escondemos os problemas de todos. E o maior trabalho da nossa vida, irmãos, é colocar a nossa dromedária, passar o nosso perfume, dar aquela ajeitada para mim olhar para o espelho e dizer: espelho, espelho meu, eu estou muito bem hoje, para a glória de Deus, aleluia. Mas o espelho não mostra o que está do lado de dentro, o espelho só mostra o que está do lado de fora. Então nós estamos nos tornando especialistas em se esconder daquilo que Deus quer fazer para nós. Chegamos lindos, cheirosos, bem arrumados. Agora pergunta: uma lágrima desceu hoje? Então você vem para o Jordão. Por que você veio para o Jordão? Porque você veio para o culto. Só que a gente veio para se arrumar, mas a verdade a gente veio arrumado do lado de fora, e a gente não desarmou do lado de dentro. Então a palavra está vindo ao nosso encontro, é para você descer nessa noite, é para você quebrar esse orgulho, é para você se desfazer dessa armadura que você carrega, e mostrar para Deus quem é que você é, aí dentro mesmo. Porque se você quiser ser curado do lado de fora, entre aspas, primeiro você tem que ser tratado do lado de dentro. Você precisa ser tratado do lado de dentro. Escuta, que todo problema que você carrega não é do lado de fora. As suas síndromes, os seus medos, a sua raiva, a sua ira, a sua rejeição, o seu modo calado de vida, os problemas que você está enfrentando dentro da sua casa, é tudo derivado do que está do lado de dentro. Para de mascarar, para de se esconder, porque se a gente vem para o culto, que é o Jordão, e a gente não se tratar, o que nós vamos fazer aqui 4 vezes por semana? Quem está entendendo? Eu estou pulando tudo aqui, irmão. Sabe por quê? Porque é o que importa, irmãos, a gente sair daqui tratado. Eu estou dentro de casa pensando, é tanto script, é tanta coisa, é tanta informação que a gente lança, que as pessoas não pegam quase nada, e as pessoas estão doentes, os problemas estão se repetindo, Deus mandando descer, e o orgulho continua estabelecido. Eu quero que você entenda que Deus está falando com a gente, que Ele quer que esse orgulho seja quebrado. Por quê? Porque Ele quer te curar do lado de dentro. Agora, quando Ele vai te curar? Quando você entender que você tem um problema. Enquanto você não entender, enquanto você não fazer o seu check-in, enquanto você não tirar o raio-x de você, enquanto você não olhar que tu é ignorante, que tu carrega mágoa, que você perdoa com dificuldade, que você não estende a mão com facilidade, que você não abraça, que você quando abraça de cara virada, que você muitas vezes se assenta na roda e fala de ungido, fala de pessoas. Eu estou falando de coisas que está dentro da gente, a gente não admite, rodas que falam mal, muitas coisas, irmãos, está nos consumindo por lado de dentro, está nos matando, irmãos. E aí, cadê a glória? Irmãos, Deus não quer só derramar a glória, Deus quer que você seja curado, para depois Ele derramar a glória. Deus quer que você compreenda que tem alguém aqui errado, que tem alguém aqui em pecado, que tem alguém aqui que precisa se consertar. Irmãos, esse alguém não é uma pessoa, esse alguém somos nós. Como é que eu venho para o culto? Para me refazer
E eu venho cheio de si, eu venho cheio de mim, eu venho pensando no que eu não preciso, e eu venho precisando tanto, eu venho tão carente, eu venho tão cansado, eu venho tão frustrado. Às vezes a gente vem amassado, às vezes a gente chega aqui, irmãos, com problemas, e isso é questão de ser humano. Só que quando chega na fonte, sabe o que a gente faz? Era melhor eu ter ficado em casa, porque parece que lá a água é mais fresquinha. Lá, ó, se eu colocar no YouTube, o profeta fala coisas que massageia meu ego. E quando você chega aqui, irmãos, Deus quer te curar do lado de dentro. Fala para alguém assim: para que tanto orgulho? Quebra esse orgulho hoje. Dá o braço a torcer. Irmãos, a lepra invisível, ela é pior do que a visível. Sabe por quê? Porque eu olho para vocês, todo mundo limpo. Eu olho para vocês, todo mundo limpo e limpas. Você chega pertinho, até perfume tem. Mas a lepra invisível, irmãos, é o que nos mata. A lepra invisível é o que está te corroendo hoje. A lepra invisível é o que está te matando, é o que está deixando você doente. Doenças no arraial dos crentes inexplicáveis. A prescrição do médico. O médico fala assim: não sei o que você tem. Como é que o médico vai dizer? Faz outro exame. Faz outro exame. Faz outra coisa. Ele vai mandar fazer o exame de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora, porque ele, com outras palavras, eu não sei o que você tem. Pode ser uma lepra invisível. Eu quero profetizar, irmãos. Você quer receber? Faz assim. Tudo simples. Deus quer te curar hoje. Põe a mão no seu peito e diga: hoje eu vou ser curado. A gente precisa lançar algumas coisas fora, irmãos. Você precisa pensar em algumas brechas que você precisa fechar. Tem um rio para você descer. Tem um rio para você descer. Escuta isso. Eu poderia ter lido do versículo 10 ao 14, mas eu vou ler só o versículo 14, que é a cura. Então desceu, mergulhou no Jordão, depois de ser convencido 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Pensa comigo aqui, pensa rapidinho. Se o rio Jordão curou a lepra, imagina o que a fonte pode fazer por você hoje. Se o Jordão é daquele jeito, irmãos, e conforme a palavra ele entrou e foi curado, o que Jesus, a fonte de água eterna, pode fazer por você hoje? A fonte é Jesus. 90% hoje que está aqui, 95%, talvez 100% é crente, todos conhecidos. Mas eu quero que você fique sobre os pés. Eu estou terminando. Eu não vou pedir para você vir para frente hoje. Eu vou pedir para a Nicole chegar aqui pertinho. Chega aqui na Nicole, fica pertinho que ela vai louvar hoje, agora. Mas irmãos, olha cá, olha para cá. Olhe para mim. Faz sentido entrar, sair e nunca melhorar? Aonde está o problema? Aonde está o problema? Você já parou para identificar onde está? Nós colocamos nome nos problemas. Nomes: marido, filho, dores, pessoas. Você percebeu que nunca é a gente? O
Eu quero que você pega todos os seus problemas, que o Espírito mandar para você, que ele colocar na sua mente. Vou pedir para você fechar os olhos. Eu quero que você apresente esses problemas. Você não consegue conversar com algumas pessoas. Você não consegue ter paz perto de algumas pessoas. Você não consegue abraçar algumas pessoas. Você não consegue ir em certas casas. Você não consegue se ver diferente. Não faz sentido você carregar isso. Não faz sentido você carregar essa lepra dentro de você. A pessoa está vivendo. A pessoa está feliz. A pessoa talvez está até em outro relacionamento. E você ainda carrega as mesmas dores. Porém, nunca admitiu. Nunca admitiu. Você nunca admitiu que tem dor. Quando alguém te pergunta como você está, você sempre diz, porque entendeu aquele texto: eu estou bem, eu estou bem. Mas nunca fluiu, nunca enterrou, nunca perdoou talvez o pai, porque o pai lhe abandonou, nunca perdoou talvez a mãe, porque a mãe te frustrou, viveu contra a pessoa. Eu estou dando só alguns sinais aqui, algumas coisas que frustram a gente, e a gente passa a vida toda dizendo: eu não ligo para isso, e lá no fundo isso te machuca, porque você lembra disso até hoje. Então a gente vai se enganando, vai se enganando, vai se enganando, e nunca desce. E a Bíblia diz: aquele que confessa, deixa, esse alcança a misericórdia. Você precisa colocar para fora, você precisa confessar, você precisa falar desse ferimento, você precisa assumir que isso te fere, isso te machucou. Eu não queria, mas me machuca. Eu tentei falar que não me machuca, mas me machuca. Eu já tentei disfarçar, mas me machuca. É isso. Eu tentei colocar uma roupa, eu tentei me disfarçar, eu tentei andar cheiroso, eu tentei me esconder em algum lugar, eu tentei esconder de mim mesmo, eu tentei ser forte, eu tentei falar para o mundo, eu tentei falar para mim, eu tentei enganar minha mente que isso não me pararia, mas te parou. Você está entendendo? Eu quero que você confesse, põe para fora. Põe para fora, porque você não pode voltar, você não é forte, você não é Naamã, você não precisa se disfarçar, você não precisa colocar uma roupa que não é tua, você não precisa viver numa pompa. Ei, Naamã, você precisa colocar todos os dias uma roupa que vai dizer: eu sou forte. A roupa está dizendo que você é forte, mas você está sujo do lado de dentro, porque você não é forte. Põe para fora, por favor, põe para fora esses momentos. Ela vai louvar aqui, é o seu momento. Fica aí falando de tudo aquilo, não tenha medo, porque tem pessoas tipo assim: eu não quero nem que esse momento, eu quero viver esse momento, eu quero viver esse confronto, eu quero que esse confronto, eu quero uma solução para esse confronto, mas eu quero que essa solução seja de paz, eu quero que você seja resolvido. Se resolva, por favor. Fale de você. Deixa eles falar. Fale de você. Ela vai louvar e você vai ficar de cabeça baixa. Fale de você. Não tem problema que está nessa intensidade.
orando. Já já a gente ora. Vai colocando aí. Nada pode me calar o louvor do meu coração. Nos manjares eu abro mão, nos palácios não quero não. Entre aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é não pertencer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo és o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Estou enterrando Jesus. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem cega que voe de dia. Nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos sonhos do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei ao céu. Ele envia anjos para me guardar. Não vou dividir. Exclusivo és o meu coração. Meu Deus. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte. Prefiro ser fiel. Não vou dividir Minha adoração. exclusivo és o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Escuta, irmãos. Escute o que eu vou dizer. 7 vezes, muitas pessoas podem criar muitas coisas. 7 mergulhos. Presta atenção. Isso aqui, para os pregadores, questões teológicas, isso aqui é muito forte. Qual que é o significado? O significado é um só. É que para matar o velho homem arrogante e orgulhoso, um mergulho não deu. Você entende? Para curar um arrogante e orgulhoso, para deixar o orgulhoso limpinho, o profeta já sabia na direção de Deus, uma vez só não vai dar. O velho homem vai voltar à tona. Esse velho homem só vai morrer a partir do momento que você insistir para ele morrer. Você vai ter que mergulhar. 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 Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que chorar. Você vai ter que pedir 7 vezes, né? A simbologia é o velho homem, a carnalidade. O homem desce, mas ele volta sujo. Ele desce, mas volta sujo. Ele desce, mas volta sujo. Ele desce, mas volta sujo. Ele, não vou mais. Não vou querer mais. É o orgulho que estava dentro. Para esse velho homem ser transformado numa nova criatura, lavado, remido, esse velho homem tem que querer insistir.
Você só vai mudar no dia que você insistir. Enquanto você ficar esperando que no primeiro mergulho alguma coisa vai acontecer, você está vendo que você tem mergulhado e nada tem acontecido. Convido aqui, pronto, quem quer mergulhar, porque tem. Eu quero pedir, quero falar com você aí. Se você entende que está trazendo alguma coisa e está vindo assim, a partir de hoje, nunca mais. É com você. Porque tem um aqui. Se não tivesse, se você acreditar, vem enterrar isso. Enterra isso rápido. Vamos acabar com isso agora. Vem enterrar. Se quiser passar aqui o altar é um mistério, irmãos. Toda frustração, toda vez que eu tentei e não consegui, todo perdão que eu liberei, na verdade eu nunca liberei, você vem, agora eu libero, Senhor. Toda frustração que eu tenho com meus pais, eu nunca admiti, agora eu estou liberando eles. Toda frustração que eu tenho com pessoas que me feriram, relacionamentos antigos, pessoas que me calotearam, que não pagaram, que me caluniaram, eu estou deixando. É coisa rápida, irmãos. Acabando. Vou falar a verdade, eu nem preguei hoje. Eu só trouxe a ideia. Quer acabar com isso ou não? Acaba com isso, irmãos. Acaba com isso. Acaba com isso. Acaba com essa história, irmãos. Só toca e sai, toca e fica de boa. Olha, eu vou enterrar. Eu vou enterrar. Tranquilo. Acaba com isso. Acaba com isso, irmãos. Acaba com isso. Enterra isso. São atos, irmãos. São atos que tem que ser feitos quando o profeta libera a palavra. E mesmo que eu não queria pregar assim, nem isso, eu tenho certeza que eu fui impulsionado a pregar isso porque Deus quis. E aí? Tem mais ou não? Irmãos, não sou eu que curo problemas, não. Eu não faço nada, irmãos. Não sou eu. Mas de uma coisa é certa, eu estou determinado. Toda vez que eu for falar alguma coisa, eu tenho que falar aquilo que realmente vai nos curar, vai nos alegrar, vai nos levantar, vai nos mudar. Isso eu estou destinado, sem medo. E eu não quero mais ver você desse jeito. Estende as mãos aí. Está enterrado? Você enterrou os seus problemas? Acredita nisso? E se não tiver mudança? Então abre os olhos. Dá uma olhadinha para alguém aí, você mesmo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Você está entendendo Naamã agora? O orgulho? Você está entendendo o orgulho agora? Vocês conseguem entender o orgulho? Aonde ele está? Olha a dificuldade, irmãos, de mergulhar. Você está entendendo onde está o orgulho agora? O que é orgulho? O que é orgulho? Você sente o orgulho aí ou não? Sente ou não sente? Eu duvido que você não está sentindo o que é orgulho agora. Sabe por quê? Porque eu vou dizer 100% tem que mudar. E sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que o orgulho está dizendo para você? O que o orgulho está dizendo para você? O que o orgulho está dizendo para você, Naamã? Eu não preciso. Irmãos, a lepra não está do lado de fora. A lepra de verdade está do lado de dentro. Sabe por quê? Porque a gente não admite que é com a gente não admite que a gente tem que mudar. Senhor Deus,
Senhor Deus, eu sei que tem pessoas que já veio para a beira do tanque umas 30 vezes, já desceu no Jordão umas 50 vezes, mas obviamente eles estão mostrando o que é e como é, e o Senhor sabe, a força da carne, que não tinha permitido eles se levantarem limpos por dentro. Mas o meu pedido é, Senhor, se aqui tem toda a verdade, se eu não ministrei o que eu queria, mas eu ministrei o que o Senhor queria, e se o Senhor falou no coração deles, e houve aqui uma interação, eu peço ao Senhor que enterre esse problema hoje. Coloque, meu Deus, uma tampa nesse caixão espiritual, dessa dor, desse remorso, dessa situação. Eu peço ao Senhor, Pai, que esse crente jamais, em teu nome, sofrerá. Se você que está aqui acredita, diga amém. Aplauda o Senhor.